Todos e todas e todes. Nós vamos começar agora a apresentação da professora Sophie Darne. Na verdade, ela é doutoranda, ela é minha co-doutoranda. Ela faz seu doutorado com Abel Uzer na Université de Rennes 2. O seu doutorado, que eu co-dirijo, é sobre a questão da obediência. Ela está no final da sua escrita, e hoje ela vai falar especialmente de um texto, de um artigo que está submetido numa revista e que que ela tem a intenção de publicar em breve, né, em francês. Então, é uma honra para nós receber a professora Sophie Darne. A nossa dinâmica vai ser a seguinte: ela fala em francês e eu traduzo. Ela fala em francês e eu traduzo. Donc, Sophie, tu parles petit à petit, chaque phrase, e je te traduis. Então, agradeço muito a presença de vocês e mais ainda a presença da psicanalista e doutoranda Sophie Darne. Vamos lá. Merci Sophie d'être ici, dédiée avec la dynamique de ce qu'on a fait. Et donc tu peux commencer, je te traduis petit à petit. D'accord, donc tu m'as présenté. Bonjour à tout le monde. Ela diz oi a todo mundo. Donc, pour commencer, c'est la question de l'obéissance, mais par rapport à la question de l'autorité, c'est-à-dire... Je regarde là. D'accord, mais je vais aussi regarder... D'accord. D'accord. Je me plante en plus, je suis sur ma thèse. Donc, sur le fait que l'autorité implique une obéissance spécifique. Ela vai falar da questão da autoridade, da obediência em relação à autoridade, e ela vai falar agora de uma questão específica. Tu vas parler de quelque chose, de la question spécifique de l'obéissance, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que l'obéissance, c'est quelque chose de complexe, mais elle a déjà une spécificité quand elle répond à l'autorité par rapport au fait de répondre à la domination. D'accord. Ela disse que a obediência é uma questão bastante complexa e que ela vai falar de uma coisa específica, que é a relação da obediência em relação à autoridade e que isso é diferente em relação à dominação. Então, tem duas formas que a obediência pode se apresentar. E ela vai falar dessas especificidades. Donc, ce que je vais plutôt montrer, c'est que moi, je prends le parti de penser que l'obéissance qui répond à l'autorité, comme dirait Hannah Arendt, c'est une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté. Então, ela pensa dessa forma, de acordo com Hannah Arendt, ela segue essa autora, que a obediência, que é uma resposta à autoridade, ela só pode ser pensada a partir da liberdade. Então, je vais faire une parenthèse. Hannah Arendt, ela fala que a obediência em relação à autoridade, o sujeito ele é livre para obedecer ou não. Parce que l'autorité, je dis quand même un peu ses origines grecques et ses origines rituelles. J'ai expliqué, c'est-à-dire que on a souvent l'idée d'une autorité qui soumet, mais moi je le lis plutôt la soumission à la domination, et que vas-y, déjà traduis ça et après je parlerai de l'autorité. Ela vai falar um pouco das origens gregas da autoridade e ela disse que uma obediência, quando ela é submetida, quando o sujeito é submetido à obediência, isso está relacionado à questão da dominação. Ça va? Oui.
Dans les origines, on a souvent parlé des origines romaines. Je ne sais pas au Brésil comment ça se passe, mais qu'en France, on réfère souvent l'autorité a des origines romaines. Aux origines romaines. Ela não sabe como é que isso se passa no Brasil, mas na França é comum associar a questão da autoridade às origens romanas, do Império Romano. Et donc, les origines romaines s'appuient sur une dimension temporelle du temps, de l'autorité, c'est-à-dire le passé dans le présent au service d'un avenir, c'est-à-dire par exemple la transmission de la tradition. Donc, on voit que c'est une autorité verticale. A questão da autoridade, das origens romanas da autoridade, está relacionada a uma questão da temporal, uma questão da temporalidade. Então, a autoridade, ela se inscreve no passado, ela depende de um passado, ou seja, je vais ajouter une chose. Vas-y. Ela depende da tradição do passado e ela se inscreve no presente visando alguma coisa no futuro, projetando resultado do futuro. C'est ça. Mais qui découlerait donc du passé aussi. Ah, mas attends, tu as une autre chose que j'ai oublié de dire. Então, para ela, e ela vai relacionar isso ao fato de que a autoridade na Roma antiga, ela tem uma relação vertical. Ela depende de uma relação vertical. Voilà. Alors que ce qui m'a intéressé dans l'autorité grecque, c'est cette dimension spatiale, conjoncturelle, qui montrait une dimension horizontale de l'autorité. E o que interessa nela mais, na autoridade, no sentido grego da autoridade, é que, diferentemente dessa relação temporal e vertical da autoridade, com suas origens romanas, as origens gregas, elas apontam uma dimensão espacial. E então, ela... Je mélange déjà le français e le português. Essa dimensão espacial, ela está relacionada também a um aspecto horizontal da autoridade. Então, tem essa diferença aí que ela quer marcar, que ela quer mostrar. Cette autorité-là, horizontale, on peut la voir à l'œuvre dans les institutions, par exemple les institutions éducatives, par exemple, qui accueillent les adolescents placés. Essa dimensão espacial e horizontal pode ser vista em instituições que acolhem adolescentes em conflito com a lei. É o que a gente chama, é o que se chama na França de adolescent placé, adolescentes colocados. Eles são colocados, por que são placé, colocados? Porque eles são colocados na instituição, que são os adolescents que são... Je vais expliquer qu'est-ce que c'est un adolescent placé. Ah oui, parce que vous n'avez pas ça au Brésil. C'est pas exactement ça. Je t'expliquerai après. Os adolescentes colocados, eles são adolescentes que são rejeitados pela família, rejeitados pela escola, que têm conflitos com a lei, que fizeram infrações. Só que isso é diferente na França, porque na França uma infração, de fato, a lei funciona melhor lá, né? Quer dizer, a lei, a execução da lei, ela é mais próxima da realidade do que aqui, porque aqui a gente tem leis muito importantes, mas essas leis não são cumpridas. Uma coisa que todo mundo fala, tem que melhorar as leis. Não, se a gente for analisar o nosso Código Penal, por exemplo, ele é super bem escrito e complexo e bem feito, só que ele não é bem aplicado. A gente tem uma diferença aqui entre a lei e a aplicação da lei. Lá na França, essa execução da lei é mais próxima. E lá eles têm uma lei, je vais ajouter des choses, ok?
eles têm uma lei que se chama Ordonnance de 45. Oui. Essa lei francesa, que é a Ordonância de 45, se eu fosse traduzir literalmente, é uma lei de proteção da infância e da adolescência que existe desde 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, para proteger justamente porque muitos adolescentes e crianças ficaram órfãos e começaram a ter conflitos, né? Porque uma criança que não tem pai nem mãe, ou que não tem pai, ela pode ter maiores conflitos psíquicos, inclusive conflitos com a sociedade. Trocando em miúdos, gente, são essas o que se chamaria, lá na França eles ainda chamam de delinquente. Aqui no Brasil, essa lei, ela só surgiu em 1990. Foi depois da promulgação, que acabou a ditadura militar, que foi feita uma nova Constituição, que é a Constituição Cidadã de 1988. E em 1990 surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Je t'ai déjà expliqué ça à propos de l'Statut de l'enfance et de l'adolescence, qui ici, c'est devenu jusqu'en 1990. Tu m'expliqueras. Então, aqui começou essa ideia de não mais chamar as pessoas até 18 anos, nem de bandido, nem de criminoso, mas de jovem, de adolescente em conflito com a lei, porque é uma pessoa em formação. Essas pessoas lá na França, aqui no Brasil, antes elas iam para a FEBEM, elas apanhavam, depois surgiu o DEGASE, que são as instituições onde tem as medidas socioeducativas, em que o adolescente ele fica internado durante 3 anos, e quando ele tem, no máximo, 3 anos, e que depois ele vai sair. Lá na França, são instituições, não só públicas, algumas também têm financiamento privado, onde o adolescente vai morar, e ele vai ser educado por pessoas, por professores, por educadores, que vivem lá e que substituem um pouco a família. Mas então, essa instituição essa instituição de acolhimento de adolescentes, ela é bastante diferente do nosso DEGASE, que substituiu a FEBEM. A gente sabe que já teve, que existiu e talvez ainda exista abusos nesse tipo de instituição, né? Todo mundo já ouviu falar disso? Sim, né, Thaís? Você que está aí com a imagem aberta. A gente sabe que a FEBEM era uma espécie de prisão. Então, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a prisão foi abolida para jovens, para adolescentes até 18 anos, porque eles estão em formação, eles estão em desenvolvimento. E é isso que se faz na França, proteger esses adolescentes que estão em conflito com a lei, acolher esses adolescentes. E ela trabalha, donc je dis que tu travailles dans une institution comme ça. Ela trabalha como psicanalista. Tu es psychanalyste là-dedans? Non, je suis psychologue là-dedans. Elle travaille comme... Je suis psychanalyste en cabinet et psychologue en institution. Então, ela trabalha como psicanalista no consultório privado, mas ela trabalha como psicóloga nessa instituição de acolhimento para adolescentes. Pronto, je continue, pardon. Donc, toi, tu as expliqué là que les adolescents, ils vivaient tout le temps là, etc. Qu'ils habitent lá. Ils habitent là. Eles moram lá. Os adolescentes que têm esses conflitos, são rejeitados, moram nessas instituições. Et que pour les éducateurs, la question de l'autorité est une question importante quand ils doivent réveiller les adolescents, quand ils doivent faire plein de choses comme ça. Então, para os educadores, que são as pessoas que moram também dentro dessa mesma casa para cuidar desses adolescentes, a questão da autoridade é muito importante, porque eles têm que acordar os jovens, têm que falar para ir tomar banho, têm que mandar fazer algumas coisas, né? Tem que pedir, mandar, eles têm que ter autoridade para, por exemplo, acordar. É hora de você levantar. Et qu'il est facile avec des adolescents qui peuvent être en conflit avec la société et qui peuvent être dans des périodes de la vie où ils éprouvent la confrontation au monde, d'induire des rapports de domination.
Então, tem momentos que são mais difíceis quando esses adolescentes estão em conflito e com a sociedade, e que, em alguns momentos, a relação entre o educador e o adolescente, nessa necessidade de, por exemplo, acordar o adolescente, isso pode induzir a uma forma de dominação. Voilà, des rapports de force et de domination. Relações de força e de dominação. Voilà. Et dans l'autorité grecque, telle qu'elle a été pensée bien avant l'autorité romaine, qu'est-ce qui intéresse aussi dans la dimension spatiale? C'est par exemple que n'importe qui, l'itinérant, celui qui vient de l'extérieur, peut avoir de l'autorité. Il vient dans un dispositif spécifique. Et par exemple, il y avait le sceptre, le sceptron. Attends, senão eu oublié. Vas-y, juste oublié. Então, a questão da autoridade grega, que surgiu bem antes da autoridade romana, é que nesse espaço, a pessoa que vem de fora, né, o estrangeiro, o outro, ela disse itinerant. Itinerante é uma outra, seria uma tradução literal. Essa pessoa qui vient de fora, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Eh bien, quand il va venir dans un dispositif particulier, on va lui passer ce qu'on appelle le sceptron, qui est le sceptre, comme un bâton de parole, dont il va se saisir, et à ce moment-là, dans cet espace-là, sa parole aura autorité et tout le monde va l'écouter. Quando essa pessoa vem de fora, vai ser, mais ça c'est symbolique, non? Il n'y a pas un sceptre, en fait. Après, tu vas parler du bâton, mais bon, voilà. Oui. Essa pessoa que vem de fora, é como se ela recebesse um cetro, que é cetro, que é aquele bastão do rei, sabe? Como é que é cetro que chama? Cetro, acho que em português é cetro também. Que ela vai receber esse bastão, esse cetro, para que essa pessoa que vem de fora tenha autoridade para falar. E lá todo mundo vai escutá-la. Nesse momento, todo mundo vai passar a escutá-la. Je vais ajouter une chose. Toi, tu es un peu cette personne qui vient de dehors, n'est-ce pas? Oui. Bon, mais bon, voilà. C'est ça. Mais pour dire aussi que, qu'est-ce que je veux dire, que en France, dans ces centres éducatifs, on fait des groupes de parole avec les adolescents et il est d'usage de parler du bâton de parole, qui peut être un crayon, pour réguler la parole et que la parole, chacun ait autorité, il se passe le bâton de parole pour dire, là, maintenant, c'est à toi de parler. Donc, l'organisateur de la réunion fait le crayon, le coup de tête, et l'adolescent peut à ce moment-là prendre la parole et tout le monde va l'écouter. D'accord. E aí, a partir dessa ideia, eles têm um hábito na França, em algumas dessas instituições, na instituição que ela trabalha, eles já fizeram isso, eles fazem isso regularmente, que é usar simbolicamente um bastão que representa esse cetro, né, que seria o cetro do rei, a autoridade maior, que é passada para uma outra pessoa para falar, né, que seria passado para essa pessoa que vem de fora, uma autoridade externa, mas que eles fazem isso circular em rodas entre os adolescentes. Então, a pessoa que tem o bastão, que tem o cetro, pode ser, ela disse, pode ser uma caneta, pode ser um negócio como isso aqui, um estojo, e a pessoa que pega, então eu estou falando, eu tenho o direito da palavra. Aí, quando esse adolescente para de falar, é ele que decide passar para o outro, ele passa para o outro, e ela começa a falar. Comme si c'était un peu en continuité de cette tradition grecque. Como se fosse uma forma de continuidade dessa tradição grega. Que chacun peut donc avoir autorité à un moment donné dans une conjonction particulière. Para que cada possa ter autoridade em algum momento
num determinado contexto, numa situação conjuntural. Dans une réunion d'équipe, quand les éducateurs se réunissent pour parler des situations, on pourrait dire que ça fonctionne un peu comme ça aussi. Quando os educadores se reúnem nas reuniões de equipe para discutir os problemas, as questões, os conflitos, os impasses da instituição, eles, os educadores entre si, fazem um pouco isso, sem precisar do bastão. Sans avoir besoin Bien du sûr. bastão. Ça veut dire que quand on parle d'un jeune et qu'on réfléchit à son projet ou comment il faut faire avec lui, ça fait bien une autorité horizontale. On discute. Então, quando os educadores se reúnem para falar, por exemplo, de um jovem que está dando problema lá, ou está difícil, ou que tem uma questão com ele, entre os educadores existe essa relação horizontal em que cada um fala um pouco para poder ter o seu momento de autoridade. Mais par exemple, si par exemple il y a un adolescent qui a 15 ans, qui est soumis à l'obligation scolaire et qui ne veut pas se réveiller le matin, c'est un problème, on en parle en réunion. E, por exemplo, isso costuma acontecer. Se existe um adolescente que não quer levantar da cama de manhã cedo, na hora que os educadores chamam, na hora que tem que levantar, os educadores vão se reunir para discutir como que eles vão fazer, de uma maneira horizontal. Donc, on va dire pourquoi il ne se réveille pas, il faut le réveiller parce que c'est l'obligation scolaire, peut-être qu'il faut lui supprimer son portable le soir parce que ça l'empêche de s'endormir. Então, eu tinha esquecido de falar na tradução anterior que esses problemas surgem em relação a algum tipo de obrigação que eles têm com a escolar, algum tipo de dever que eles têm que fazer. Então, por exemplo, se existe um tipo de dever, de tarefa, como, por exemplo, não só escolar, mas também de vida. Se eles têm que se levantar, se eles têm que tomar banho, se eles têm que fazer um trabalho, alguma coisa desse tipo. O que deprime. Mas, por exemplo, tem outros problemas. Por exemplo, se um adolescente entra em depressão, fica triste, né, fica escondido, fica só no quarto, não quer sair do quarto. Après toutes ces discussions, on va par exemple décider que l'éducateur va montrer qu'il désire que le jeune se lève, va le soutenir. Attends un petit peu. J'avais oublié une chose avant. Então, eu tinha esquecido uma coisa que ela tinha falado. Os educadores vão discutir por que ele está assim, por que ele não levanta, o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. Então, a partir dessa discussão, là, si tu peux répéter. Eh bien, à partir de cette discussion, il va par exemple être décidé qu'il faut que les adultes et les éducateurs réveillent le jeune, insistent pour le réveiller, pour montrer qu'ils veulent le soutenir dans son projet professionnel, qu'ils désirent qu'il se lève pour aller faire sa vie, quoi. Então, eles podem, por exemplo, decidir que é preciso insistir em acordar esse adolescente, fazer com que ele levante. Porque os educadores desejam, eles podem chegar à conclusão de que é preciso que eles chegam a essa conclusão de que é preciso que o adolescente se revele, porque eles mesmos, os educadores, acham isso importante. Que eles desejam que ele levante, que eles desejam que o adolescente se cuide e que ele possa, aos poucos, fazer sua vida. Le chef de service, à ce moment-là, il va dire « Ok, on fait comme ça, c'est décidé, on est tous d'accord, on doit insister pour le réveil. » E aí o chefe do serviço, o chefe de todos os educadores, conclui. Então tá bom, a gente discutiu, a gente decidiu que é preciso insistir para que ele levante,
Então, a gente vai fazer dessa maneira. C'est ça? Oui, que, voilà, donc à ce moment-là, on voit que l'autorité, il y a quand même un moment donné, c'est pas chacun qui a une autorité, c'est-à-dire que une fois qu'elle a été horizontale, il y a des signifiants maîtres qui vont être organisateurs et qui vont faire point d'appui pour chacun à la suite. Ah, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, Bah, sinon, tu dis juste... Não, je vais essayer quand même. Então, que essa autoridade, ela circula no plano horizontal, mas num certo momento vai ser preciso que essa autoridade seja consolidada nisso que a Sophie está chamando, a partir de Jacques Lacan, de significante mestre, que é justamente o momento em que esse chefe de serviço diz: bom, então a gente vai fazer isso que foi decidido, e essa decisão, essa conclusão do chefe de serviço, ela vai sustentar a ação de cada educador. C'est ça. Donc, les deux autorités, on pourrait dire, romaine, verticale, et horizontale, grecque, sont compatibles. Et il va y avoir sans arrêt un jeu entre les deux. Então, ela disse que essas duas formas de pensar a autoridade, uma horizontal e outra vertical, elas, uma de origem grega e outra de origem latina, uma espacial e a outra temporal, que elas se articulam, que elas são compatíveis e se articulam todo o tempo. Mais alors, comment elles vont s'articuler? Mas como é que elas vão se articular? Par exemple, l'éducateur, le matin, va vouloir aller réveiller l'adolescent. Por exemplo, o educador vai querer de manhã acordar o adolescente. Il le réveille une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Il essaye plutôt de le réveiller. Oui, là, il va dans la chambre, il le secoue. Ele vai no quarto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Et l'adolescent crie, insulte. Aí o adolescente grita, insulta, não levanta, né? Ele não levanta, não obedece. Ele diz não obéit pas. N'obéit pas, oui. E começa a gritar, começa a xingar. L'éducateur peut être piqué au vif et avoir envie de s'énerver, de le secouer. Oui. O educador, ele pode tomar aquilo para ele pode se sentir picado, se sentir alfinetado por isso, e ter vontade de ir lá e chacoalhar o adolescente. Porra, levanta. Assim, é meu estilo, né, gente? Porra, levanta, caralho! Je vais me blague. Ouais. Vamos lá. Et après, l'idée, c'est que est-ce que l'éducateur obéit à l'autorité si il s'énerve et qu'il rentre dans un rapport de domination avec l'adolescent? Parce que lui, il se dit, alors on va dire autrement, l'éducateur se dit qu'il doit obéir à ce qui s'est décidé en réunion. Aí a Sophie questiona, esse educador, ele pode corresponder ou não à autoridade? Ele pode se dizer, ele pode se indagar? Ele pode se indagar se ele está de acordo ou não com o que foi decidido na reunião. Si il veut absolument écouter à la lettre ce qui s'est dit dans la réunion, il peut vouloir rentrer dans un rapport de force. Ah oui. Se ele escuta, se ele entende e quer corresponder literalmente ao que foi dito na reunião, eu vou retomar, je vais reprendre, que é preciso insistir e acordar o adolescente. Então, quer dizer, se ele tenta obedecer ao que foi decidido
na reunião, tanto no nível horizontal quanto com a palavra final do chefe do serviço, ele pode entrar numa relação de força e de dominação. Então, logo, de dominação com o adolescente. Ele quer seguir tão à risca o que foi dito que ele tem vontade de chacoalhar e arrancar o menino da cama. Pour rester dans l'autorité, l'éducateur va dire zen, je lâche, et il va dire comme s'il lui donnait le sceptre à l'adolescent. Qu'est-ce que tu as dit de zen? Parce que je vais essayer de reproduire ça. L'éducateur, il va se dire, ok, je lâche, zen. Então, o educador, ele pode, no lugar de fazer isso, né, de entrar numa relação de força, ele pode pensar assim, bom, respira, zen. Ele pode tentar fazer uma yoga ali, contar até 10, né, que a gente diz em português. Ele pode contar até 10, respirar e contar até 10. Et lui, après, comme si aussi, à ce moment-là, il pouvait lui passer le sceptre de Como se, nesse momento, que ele respire e conta até 10, como se ele pudesse pegar e passar o bastão para o próprio adolescente. C'est-à-dire que l'adolescent, à un moment donné, il doit avoir cette possibilité de reprendre en main sa propre vie et qu'il faut bien cet écart pour qu'il puisse avoir cet espace de reprendre en main son sceptre de sa vie. Então, quando tem esse momento, nesse momento é preciso que haja essa separação, esse distanciamento, eu diria, vou acrescentar aqui, subjetivo, psíquico, entre o educador e o adolescente, em que o educador passa o cetro para o adolescente, para que o adolescente, a partir desse espaço, eu diria, um espaço de possibilidade, para que o adolescente possa pegar, a partir desse espaço, a partir desse momento em que o educador se retira um pouco da cena, para que o próprio adolescente possa pegar sua vida em suas próprias mãos. Parce que l'autorité, il a aussi autorité sur sa propre vie. Parce qu'il a 16 ans, Porque é importante transmitir essa questão da autoridade, porque ele tem 16 anos, 15 anos, e que o adolescente, ele tem que ter, é preciso que ele mesmo tenha autoridade sobre sua vida. Que ele mesmo possa escolher levantar, ou não. Ou não. En tous les cas, il a cette possibilité. De todo modo, existe essa possibilidade. Ce qui fait qu'après, l'éducateur, il peut dire c'est-à-dire que cette autorité-là, elle se construit en permanence, elle n'est pas donnée d'avance, donc elle va être réversible, se construire en permanence, c'est-à-dire que l'éducateur, il va aller en parler aux collègues, puis en réunion, pour rediscuter de comment on va faire. Então, essa autoridade, ela é permanentemente construída. Ela não é dada, ela não é pronta, ela não vem de tacada. Ela precisa ser construída. Então, nesse momento, é preciso que ele se retire e talvez que todo o processo seja relançado. Que ele volte com a questão para a reunião, que isso volte a ser discutido no nível horizontal, que o chefe de serviço volte a fazer uma conclusão final, que uma nova decisão seja tomada. Mesmo que seja a mesma decisão, mas que esse espaço de escuta e de discussão que esse espaço de discussão possa ser retomado. Et que là, c'est ça qui est autorisé et qui permet, c'est parce que l'institution l'autorise que ça permet que ce soit du côté de l'autorité et pas de la domination. Ces allers-retours, ces écarts. Então, esses afastamentos, esses recuos, essas idas e vindas do educador, elas precisam ser retomadas num nível institucional. Et qu'après, pour l'adolescent, avec lui aussi, ça va être pris, c'est-à-dire qu'on va lui expliquer
Il est soumis à l'obligation scolaire, c'est important pour sa construction finie, c'est-à-dire tout l'esprit de ce qui anime l'autorité, pour qu'il puisse un jour prendre son envol. Tout ça va être aussi parlé avec lui pour qu'on lui retransmette. C'est quoi ce sceptre qu'il avait à la main? C'est pour faire tout ça, pour se grandir, etc. Et ça va être aussi le travail qui va être fait avec lui. Então, num determinado momento, vai ser preciso explicar tudo isso para o adolescente. Ele vai ter que, de novo, saber de alguma forma o porquê que é importante que ele levante, que ele faça seus deveres, que a vida dele é importante, que ele mesmo cuide. Então, é todo um processo de conversação, mas que não é exatamente convencimento. C'est pas exactement la persuasion. Il faut expliquer à l'adolescent. C'est ça, c'est-à-dire, c'est ce qui est nécessaire pour lui, c'est-à-dire que c'est quand même, pour le coup, une discussion horizontale pour lui expliquer, mais à partir de ce qui s'impose de façon verticale. Pour le verticaliser lui aussi. Ah oui, donc attends, ça c'est complexe, c'est facile. Já começa a voar chaud. Traduzir, gente, é muito difícil, então, principalmente por causa da memória, você tem que lembrar o que ela falou. Eu posso até entender, mas depois lembrar que é mais difícil. Então, toda essa conversa, ela precisa ser colocada com o adolescente, mas que essa conversa que o educador tem com o adolescente, ela é remetida a uma questão institucional, ela é remetida a uma autoridade vertical. Então, existe uma discussão com o adolescente, uma explicação dos motivos por que é importante ele levantar, mas isso só pode ser feito a partir dessa decisão que foi tomada num nível institucional, num nível acima. E, então, esse jogo entre a conversa horizontal e aquilo que foi estabelecido verticalmente é importante para que o próprio adolescente possa se verticalizar, para que ele possa se levantar e colocar em pé nele mesmo essa autoridade. Mais que pour ça, il faut quand même que y ait cet écart qui lui permette, lui, d'être porté par le désir de l'autre, mais de s'approprier quelque chose. Sinon, il serait que l'effet Pygmalion, que le résultat de la construction de l'adulte. Donc, il faut bien cet écart pour que lui aussi, il soit porté par le désir de l'autre, mais qu'il ait la place. C'est ça, l'horizontalité, il ait la place de lui, d'y mettre de lui, quoi. Então, esse écart, ela chama de écart. Est-ce que je peux mettre écart pour que je vois exactement la traduction en portugais, s'il te plaît? Je vais te mettre sur le portable. D'accord. Ah, não sei se. Attends. É que eu quero ter precisão na palavra écart, porque é um distanciamento, é um afastamento, mas eu quero ver se... Ah, não. Isso aqui é uma conversa interna, desculpa. Acabei vendo uma coisa que não era para ver agora. Écart. Juste pour m'assurer. Différença. Mais en français, ça veut pas être... Não, ça va. Então, esse écart, que é essa diferença, é interessante porque eu estou traduzindo por afastamento, né, por recuo, por distanciamento, mas aqui aparece essa diferença. C'est quand même intéressant de montrer ça. Porque é uma distância que separa duas coisas que a gente, que são diferentes, que a gente estabelece uma diferença, ou que elas mesmas se apresentam como diferentes. É uma diferença entre duas grandezas ou valores, em que uma é média, uma é o meio e a outra é a referência. Então, nesse écart, nessa ação de se distanciar, de diferir, alguém ali é o meio para que isso aconteça.
é a grandeza para que isso aconteça? Evidentemente, é o educador. J'explique un peu l'idée d'écart à eux. Então, para que o adolescente possa se autorizar de levantar, é preciso esse distanciamento em que o educador dá um espaço. Ele dá espaço para que o adolescente, ele mesmo, deseje levantar. Porque senão o adolescente vai ser nada mais, vai ser o efeito Pigmalião. Ele não vai ser nada mais do que uma construção, do que um reflexo do que o adulto. Uma pasta a modelar, ele não vai ser nada mais do que uma escultura feita pelo educador. Né? Ele não vai ser nada mais do que um produto do adulto. Mas para que a autoridade funcione, é preciso que haja esse afastamento do educador, esse espaço em que o adolescente possa se tornar desejante e possa se autorizar a desejar fazer as coisas, as obrigações que ele tem que fazer. Os deveres escolares, levantar, escovar o dente, tomar banho, quoi que ce soit, o que quer que seja. Donc ça montre en tous les cas que là, on serait, si on était dans la sculpture, l'enfant comme résultat d'un modelage, eh ben, on serait dans un rapport de domination qui met l'autre en place d'objet, et que si on est d'accord que l'autorité, c'est ce qui laisse cet écart-là, ça suppose toute cette complexité, toute cette réversibilité, tous ces mouvements, ça suppose tout ça qui est différemment, c'est pas le confort de savoir que c'est tranché, c'est comme si, etc. Então, respire, zen, traduction. Então, j'ai perdu un peu le début. Eh bien, je disais que si on veut que l'enfant soit un modelage... Pardon, je me rappelais. Je me rappelei. Se o adolescente é uma escultura do adulto, é uma pasta a modelar, né? É uma massa de modelagem do adulto, o adolescente ele pode até obedecer, mas ele não vai fazer mais do que ser um objeto na mão do educador. E esse tipo de obediência, ela está do lado da dominação. Seria quase que o educador, o adulto, obrigando ele a levantar, ou dizendo o que ele tem que fazer, e ele obedecendo porque o adulto disse, e não porque ele quer. Donc, et après, c'est que j'ai parlé du côté objet, du côté domination. Et donc, ensuite... soumission, comme s'il était soumis, alors que pour que l'autre soit un sujet à part entière et qu'il puisse se construire comme un futur homme ou une future femme, il faut supporter cet inconfort de l'autorité. Ah, tá. Então, para que ele possa se tornar um sujeito desejante, para que ele possa se colocar de pé sozinho, é preciso que ele suporte esse lado desconfortável da autoridade, qui fait un écart, qui est réversible, qui se construit, qui a des allers-retours, qui se construit petit à petit, voilà. Esse desconforto de que a autoridade, ela se constrói pouco a pouco, que ela é reversível, que é preciso tentar e fazer essas idas e vindas, que é preciso tentar operar essa autoridade e que isso não é dado de tacada. Qui accepte, à un moment donné, de faire circuler ce sceptre, que le dernier qui a vraiment le sceptre, parce que celui qui est concerné, c'est l'adolescent quelque part, quoi. Oui. Então, o educador, ele precisa aceitar essa circulação da autoridade, a circulação do cetro, de alguma forma. Porque, no limite, a autoridade ela vai ter que cair na mão do adolescente. Então, se o
J'ajoute un petit peu. Oui. J'essaie de dire dans le mes mots. Oui. Se o educador é grudado com o cetro, sou eu que tenho que fazer, e ele não larga essa porra desse cetro, não passa para o adolescente, não espera um pouco, não vê que ele é diferente do adolescente, que essa diferença, esse ecar, essa diferença precisa operar, nunca o adolescente vai poder se autorizar. Porque, no final das contas, o cetro, para esse adolescente, nessa problemática, poder levantar, é preciso que o adolescente decida. Então, em algum momento, o educador vai ter que, agora é contigo. C'est sa vie, c'est le risque qu'on a à prendre de... Ele é a vida do adolescente e ele tem que correr esse risco que a autoridade dele pode não funcionar. L'autorité de l'éducateur peut ne pas marcher. Il doit accepter ça. C'est ça l'autorité. C'est d'accepter que c'est une autorité qui autorise. Ela disse que é isso a autoridade. Que a autoridade é alguma coisa que autoriza e não, je vais ajouter, et pas que impose. Voilà. E não que impõe. Autoridade é autorizar o outro para que o outro mesmo se autorize, para que o outro se aproprie em algum lugar dessa autoridade, para que o adolescente possa se apropriar da noção de autoridade. Não? E não, não é o educador que vai fazer o adolescente levantar. Senão ele vai ter que pegar o menino pelos cabelos e arrancar da cama. Et puis on peut même imaginer que dans ces rapports de domination, si l'autre était un objet, eh ben, on altère tout, y compris la transmission de quelque chose, puisque on pourrait se dire que ce qui va se transmettre, c'est des rapports de domination et donc des rapports d'objets. Alors que si on prend ce risque-là, eh ben, on laisse cette liberté-là, cette possibilité-là du mouvement du monde, qui ne sera pas le même après, et on laisse cette possibilité au monde d'évoluer, quoi. Então, se ele trata o adolescente como um objeto, se ele tenta dominar o adolescente, a gente vai transmitir a dominação. A gente vai transmitir na sociedade a transmissão da autoridade, ela vai ser enviesada. Porque aí aquilo que a gente estava falando da hierarquia, lembra que a gente falou da pirâmide e tal, né? Je parle un peu de la semaine passée, c'est que je parlais avec eux. Isso vai ser imposto e a nossa sociedade, e essa sociedade vai acabar transmitindo esse tipo de forma de obediência, que é uma obediência ligada à dominação. E isso vai passar de geração em geração. Ao passo que, se ele corre o risco de deixar a coisa fluir, se ele corre o risco dessa diferença, desse recuo, de deixar a liberdade para que o adolescente, em algum momento, decida, lá o que vai ser transmitido vai ser uma autoridade que autoriza, uma autoridade que constrói uma sociedade mais livre. Voilà. Plus ou moins, je dis plus ou moins. Oui, ma mémoire, elle ne marche pas trop. Oui, non, mais plus ou moins. Et puis que c'est toujours une articulation quand même avec des éléments de stabilisation où on va quand même tout le temps pousser l'adolescent à aller à l'école et en même temps, quand il veut vraiment pas, on va rien faire non plus. C'est que des discussions. C'est un petit peu. Il faut accepter quelque part. C'est ça. Oui. C'est-à-dire, il faut accepter tout en continuant. Il faut accepter tout en continuant a désirer la même chose que le verticalise. D'accord. Então, alguma coisa que se articula aí nessa autoridade, numa autoridade que autoriza, numa autoridade que joga para frente o sujeito, vai funcionar. E mesmo se não funciona, o que é importante nessa forma de autoridade, né, nessa forma de relação em que existe uma verdadeira autoridade,
Mesmo se o adolescente não corresponde, é preciso que o educador continue desejando que ele corresponda, mesmo sem obrigar que ele corresponda. E ele precisa transmitir o desejo dele de que o adolescente se coloque de pé e não forçar o adolescente a se colocar de pé. Voilà. Voilà, on ne traduit pas. É impossível traduzir voilà, gente. Voilà é muito francês. É tipo, voilà, é isso. É tipo isso. Je sais pas ce qu'il y a d'autres choses à rajouter. Bon, voilà, c'est ça qu'elle offre. Je parle en français avec eux. Então é isso, gente. Eu acho que ela terminou. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Eu acho importante dizer para vocês, je trouve que c'est important de le dire, que esse tipo de lógica pode operar também numa sala de aula, pode operar também dentro de casa, entre pais e filhos, né? A gente precisa poder aceitar, de alguma maneira, que tanto a criança quanto o adolescente, como o nosso empregado, pode não fazer o negócio exatamente do jeito que a gente quer. Que as coisas não são exatamente da forma como a gente idealiza. E aí eu diria, né? Será que é possível suportar isso? Para vocês, como é que isso bate? Então, agora eu gostaria de abrir o espaço da palavra para que vocês... Eu gostaria de passar o bastão para vocês. Je passe le sceptre à eux. Pour qu'ils posent des questions à toi. Et voilà. Então, eu queria saber se alguém quer fazer alguma questão para a professora Sophie Darne. Je t'appelle de professeur, você é psicanalista, plutôt psicanalista. Eu chamo ela de professora, porque eu autorizei ela a dar aula. Je t'autorisé a être professeur déjà. Professora? Sim. Bonjour, primeiramente. Bonjour. É tudo que eu sei. Enfim, eu gostaria de saber, tipo, é porque eu tenho bastante interesse também em Hannah Arendt, só que eu não tive ainda a chance de estudar Hannah Arendt no meu curso de filosofia. Eu gostaria Um minuto. Ah. Ele disse que bonjour é a única coisa que eu sei em francês. Ah, não, tá bom. Je parle com ela em francês. Ah, je parle com ela. Meu Deus, quelle confusion. Attends, espera. Ele disse que il a dit que bonjour, c'est le seul mot que je sais en français. Et donc, il est intéressé à Hannah Arendt. Oui. Donc, il a envie de lire Hannah Arendt. Continua, Rodrigo. Aí eu queria saber, tipo, mais sobre as referências que ela tirou de Hannah Arendt. De onde que ela tirou dentro de Hannah Arendt. Il veut savoir quelles sont les références chez Arendt que tu peux lui conseiller. Eh bien, la crise de la culture, il y a un chapitre sur l'autorité. É um capítulo super importante da Hannah Arendt num livro em francês que chama La crise de la culture. Mas, aqui no Brasil, ele não foi traduzido dessa forma. Porque na França, a coletânea onde está o texto, que é O que é autoridade, qu'est-ce que l'autorité, ele foi traduzido numa outra coletânea, que se chama Entre o Passado e o Futuro, dessa editora Perspectiva. O texto da Hannah Arendt é de 1972, tá? E é um texto longo, Rodrigo, um texto super complexo. Eu mesma já li esse texto umas 5 vezes. Porque cada vez que você lê, você aprende mais. Então, é um texto que tem 60 páginas, é um capítulo de 60 páginas. Super interessante. E nesse mesmo livro, a gente tem um capítulo que se chama, logo em seguida do que é a autoridade, tem o texto O que é a liberdade? Que é a liberdade? Que é a liberdade? E em seguida tem um texto que se chama Crise na Educação.
Então, talvez a gente possa decidir que esse seria, por exemplo, um texto para escrita final. Isso eu poderia aceitar. Não poderia aceitar. Eu poderia autorizar você a usar esse texto para escrita final, porque ils me demandent toujours qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse qu'il écrive pour moi à la fin du cours. Donc, j'autorise d'utiliser ces textes-là. Que mais? Mais alguma coisa, Rodrigo? Não, é só, tipo, é porque o máximo de contato que eu tinha com a Hannah Arendt é a partir do... que eu nem cheguei a terminar a leitura, inclusive, do Eichmann em Jerusalém. Mas então, esse texto, Eichmann em Jerusalém, é super importante também para pensar a questão da obediência. Porque quando o Eichmann, il a dit que le seul texte qu'il a lu de Hannah Arendt, c'est Eichmann à Jérusalem. Et je lui vais parler un peu de ce texte, parce que là, c'est une espèce d'obéissance par un rapport de domination. Oui, on pourrait dire, oui. On pourrait dire. Oui. Et même dans un rapport d'indifférence. C'est pas indifférence, c'est domination, c'est spécularité avec le maître. Le maître au genre de le maître de la horde, de la psychologie des groupes de Freud. C'est-à-dire, on pourrait dire que de toute façon, c'est une obéissance à quelque chose qui dépossède le sujet de lui-même. Alors que là, on disait une obéissance qui ne dépossède pas le sujet de lui-même. Oui, exactement. Então, no texto Eichmann de Jerusalém, eu vou tomar para turma toda, Rodrigo, porque essa referência que você trouxe é muito importante. Quem não conhece, quem não leu, pode ver um filme que se chama Hannah Arendt. Tem um filme que conta essa história do livro, Eichmann em Jerusalém. Então, facilita para vocês entenderem. Que foi o julgamento do Eichmann, que era um cara que era uma espécie de carrasco do nazismo. Ele era um funcionário comum que ele apenas assinava um papel dizendo, manda esses 50 aqui para o forno de gás, manda esses outros 1000 aqui lá para o forno crematório, uns para a câmara de gás, e ele simplesmente obedecia. Aí quando o juiz, nesse julgamento dos criminosos do nazismo, pergunta para o Eichmann, mas por que você mandava as pessoas para a câmara de gás? Você achava certo mandar as pessoas para serem queimadas no forno crematório? E aí o Eichmann respondeu. Ele respondeu assim, eu só estava obedecendo ordens. Ele não se implicou ali. Era como se ele não tivesse culpa dos assassinatos. Porque foi o Hitler que mandou, foi o meu chefe que me mandou. Entendeu? Então a Hannah Arendt, nesse momento, vai construir um conceito que se chama banalidade do mal. Qui a été critiqué. Le concept. En disant que finalement, quand je disais, parce qu'Hannah Arendt c'était un peu ça, banalité du mal, c'est-à-dire que la personne banale qui ne cherche même pas à penser, donc finalement qui se dépossède elle-même, mais il y en a plein qui l'ont critiqué encore aujourd'hui en disant que peut-être Eichmann ne s'était pas tant dépossédé de lui-même, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une facilité décidée. Oui, mais là, c'est une autre discussion, mais on peut venir, parce que on peut y aller. Eu vou terminar de explicar o que eu estava falando e vou explicar o que ela falou. Então, ele obedecia, e aí a Hannah Arendt falava que quem mandava as pessoas para a câmara de gás não eram pessoas malvadas, carrascos, eram pessoas comuns, eram funcionários da Gestapo, funcionários do governo, do Estado, que simplesmente cumpriam ordens, eles apenas obedeciam. Então, ela chama de banalidade do mal essa coisa de uma maldade comum. A gente pode assemelhar isso à ideia de racismo estrutural, né? Não, as coisas são assim mesmo, né? Não, não, eu não sou a favor de cota, eu sou a favor da meritocracia, do mérito, a pessoa que ganha, né? A pessoa não é capaz de ver o lado obscuro dessa questão, né? Que ela está mandando as pessoas para a morte. Ela está apenas cumprindo ordens. A Sophie disse mais duas outras coisas importantes. Uma, que esse tipo de obediência do Eichmann era uma obediência
uma obediência cega, uma obediência em que o sujeito não se implica. Ele faz o que o outro está mandando. Ele é tipo aquela massa de modelagem, né? Já a obediência, então, uma obediência a partir de uma dominação do outro. Já a obediência em relação a uma autoridade legítima, que é um sujeito legítimo, ele vai permitir que o outro escolha ou não obedecer. Então, essa pessoa, em algum momento, ela vai dizer não. Lembra que eu falei para vocês do experimento de Milgram? Não lembro. Isso vai ficar para a próxima aula, então, para a gente não se cansar muito. Porque j'essaie de parler à eux de l'expérience de Milgram. Peut-être on va laisser pour mercredi. Mercredi. Então, Então, na quarta-feira, a gente vai falar dessa obediência cega que aconteceu no experimento de Milgram, na experiência de Milgram, que é um experimento feito por psicólogos comportamentalistas americanos, super importante. La même année, exactement en 62, que le procès Eichmann à Jérusalem. Uau! Ça, je ne savais pas. Essa experiência foi feita em 1962, o mesmo ano em que o Eichmann estava sendo julgado em Jerusalém como um carrasco nazista. Só que esse carrasco banal, esse sujeito comum que apenas obedeceu. Tipo assim, não fui eu, foi ela que mandou fazer. Tipo, aquela história, tipo, pula pela janela. E você vai lá e pula? Não, né? Mas e se alguém dizer assim, bate no seu aluno, porque assim ele vai te obedecer, você vai lá e bate? Vou deixar a questão em aberto. Aí vocês pensem com os botões de vocês. Grita com o aluno que assim ele obedece. Vocês vão fazer? Coloca o aluno no seu devido lugar, tipo numa relação de desprezo. Mostra que ele é menor. Né? O que é isso, né, de colocar o outro no seu devido lugar? Que é uma frase tão comum no Brasil. É uma coisa horrorosa. Agora eu vou explicar, agora eu vou responder. Eu vou perguntar e responder. Colocar o outro no seu devido lugar, no Brasil, quer dizer essa relação de dominação. Né? O outro ele é menor, então ele tem que ficar no seu devido lugar. É tipo aquele cara que a polícia pega. Depois eu vou explicar tudo isso que eu falei para a Sophie, tá, gente? Porque ela está hospedada na minha casa, então eu vou explicar as coisas que eu falei para ela depois em francês para a gente poder otimizar aqui a aula, tá? Je t'expliquerai tout ce que j'ai dit maintenant, après. Pour toi, toute seule. Então, aquele cara que o polícia para ele, o juiz, o presidente da república, que ele é parado numa blitz, parado na lei seca, aí ele olha para o guarda e fala assim, com quem você pensa que você está falando? Quer dizer, ele se acha acima dos outros. Né? Essa coisa bem... Dá um nome para isso, gente? Além de horroroso. Essa diferença... Arrogante, essa coisa arrogante da diferença, obrigada, Lucas, da diferença de classe, de você se impor ao outro por conta da sua classe social. Esse racismo ocorre também, inclusive, até dentro de ambientes familiares, né? Isso acontece muito em ambientes familiares, isso também acontece em ambientes escolares. Né? Então, o que a Sophie está mostrando com o exemplo de acordar o adolescente é apenas um exemplo para a gente ver como a autoridade, porque eu porto a autoridade, eu acabo achando que eu posso dominar o outro. Então, no momento em que eu acho que eu posso dominar o outro, que eu quero impor algo para o outro, lá eu perdi a autoridade. A autoridade já foi para a cucuia. Né? E ela falou uma outra coisa, que o conceito de banalidade do mal, esse que eu acabei de explicar da Hannah Arendt com o Eichmann de Jerusalém, que ele também foi discutido por vários autores e criticado por alguns autores,
que dizem que, mas o Eichmann, ele dizia que, tô um pouco cansada, que ele estava apenas obedecendo ordens, mas alguns autores acham que lá no fundo do Eichmann tinha alguma maldade, tinha alguma perversidade, que ele fazia alguma coisa sim, porque ele queria também matar os judeus. Então fica aí a dúvida, ficam as diferentes posições do debate teórico para vocês. Coisas para a gente pensar, e eu acho que faz a gente pensar também na nossa posição enquanto sujeito no mundo e como que a gente se relaciona com o outro. Você sabe muito bem que eu adoro falar de amor, não é? Na relação amorosa, isso pode acontecer também. A gente tenta, aquela ideia que eu passei para vocês, né, que os estudos feministas trouxeram de mansplaining, quando o cara fica ensinando para a mulher como é que ela tem que ser, como ela tem que fazer, isso também é uma forma de tentar, pode ser uma forma de dominação, uma forma sutil, uma forma às vezes até delicada e pedagógica de dominar o outro. Quando o pedagogo chega para o aluno e fica, olha, você tem que fazer isso por causa disso, 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 sem dar o espaço, sem mostrar a diferença que ele tem em relação ao outro, porque aí ele já está autorizado, sem sustentar essa diferença para poder manter a autoridade, ele pode estar tentando seduzir o outro a fazer, ao invés de simplesmente dizer, isso é importante, agora é você que vai decidir. Igual eu tô falando para vocês, eu acho legal que vocês escolham textos para escrever, que vocês tenham liberdade para fazer a escrita final de vocês, mas vocês vão pegar essa liberdade na mão se vocês quiserem, porque se estiver sendo muito angustiante para vocês, eu posso ser pedagógica e dar 3, 4, 5 textos, mas isso eu acho que não vai ser só pedagógico, não, eu acho que vai ajudar vocês, porque eu não quero que também a angústia fique muito grande, né? A gente tem que trabalhar com angústia, mas a gente também não pode deixar que a angústia domine o espaço e eu perco lá, aí lá eu também perderia a autoridade, né? Se estiver sendo muito angustiante para vocês, a ideia de que vocês vão escolher quais mais ou menos os textos da escrita final que vocês vão usar. Porque bibliografia é o que não falta, né, gente? Além da bibliografia do plano de curso, tem as bibliografias que vocês mesmos podem procurar, e as bibliografias que eu dou toda a aula, digo um monte de texto, que eu já falei para vocês, irem anotando as minhas indicações. Hoje, tem essa indicação super importante, que é da Hannah Arendt, o que é autoridade. Eu mesma posso enviar os textos para vocês em PDF, ou se alguém conseguir o texto em PDF, passa para a turma toda. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? J'expliquais tout ce que tu as dit aussi par rapport à la discussion entre banalité du mal, d'autres positions théoriques, qu'il y a certains qui pensent que quand même il peut y avoir une certaine perversité dans l'Eichmann. Qu'il a décidé, oui, de faire. Par lui-même, on peut dire, il a décidé le confort de ne pas réfléchir, en sachant bien ce qu'il faisait en ne réfléchissant pas. Ela juntou uma coisa na coisa do Eichmann, que algumas pessoas acham que, de certo modo, ele também pode ter decidido não se incomodar. E que ele obedece, a decisão de obedecer seria também uma forma de não se importar, de não se implicar na coisa. Então, ele decidiria, de alguma maneira, deixa pra lá, vou fazer, porque assim fica mais confortável para mim. É mais fácil mandar matar do que discordar do Hitler. E a gente tem um exemplo do Schindler que desobedecia o Hitler. E tem várias outras pessoas que faziam parte da Gestapo, mas que estavam lá por fachada, porque também poderiam ser reprimidas ou até mesmo punidas, mortas, sei lá, mas que elas desobedeciam, que era o caso do Schindler, né, que mandava, quem viu o filme lá, A Lista de Schindler, alguém viu aqui o filme? Né, é um filme super importante, eu vi. Ele salvava um monte de gente, né, o Schindler. Então,
outras pessoas desobedeceram Hitler e o nazismo para salvar um monte de vidas de judeus, de romanos não, de ciganos e etc., né, de homossexuais e pessoas que eram consideradas menores e que, portanto, deveriam ser assassinadas para formar essa raça pura. E é interessante a referência ao nazismo também em relação à palavra Ekar, porque a autoridade, Ekar, quando ela falou de Ekar, né, que eu chamei de afastamento, distanciamento, a princípio, e que é isso, mas também que é traduzido por diferença, no nazismo não existe diferença, né? A raça pura tem que ser todo mundo igual, certo? Todo mundo tem que ser branco, de olho azul, todo mundo tem que ser ariano, tem que ter origem ariana. Então, lá na dominação, nesse caso a dominação, ela implica numa semelhança. Com Freud a gente chamaria isso de uma especularidade, todo mundo tem que ser igual, né? Então não existe écart, não existe separação. É uma relação de dominação. C'est ça, alors que c'est le tiers qui fait l'écart, y compris avec le miroir, dans le sens où on se rend compte, on regarde le miroir, que ça suffit pas, qu'il y a autre chose, qu'on n'est pas que ça, quoi. Sim. Então, é preciso, ela já entra um pouquinho aí agora na psicanálise, dizendo que é preciso um terceiro que separe essa imagem, essa relação binária entre eu e o outro, eu sou igual ao outro, eu sou igual ao meu mestre, eu sou igual ao Hitler, bom, eu quero ser igual a ele, né? Então é preciso que alguma coisa entre ali para que haja essa separação. Um terceiro, uma lei simbólica, a internalização da autoridade, né? Uma autoridade que autoriza, né? Um símbolo, alguma coisa que possa quebrar essa especularidade lá, essa relação binária entre o dominador e o dominado. Ou seja, a pessoa que obedece a partir de uma situação de dominação, uma pessoa que obedece sem liberdade para escolher. Alguém quer mais fazer algum comentário ou pergunta? Tu demandes s'il y a d'autres questions, c'est ça? Oui. Bom, meus queridos, não havendo mais questões, se vocês pensarem alguma coisa, quiserem trazer na quarta-feira, vocês tragam. A Sofia vai estar comigo de novo. Eu vou pensar ainda o que nós vamos fazer. Eu gostaria que vocês já começassem a ler o texto do Jean Piaget, 6 estudos de psicologia, que eu vou fazer uma aula expositiva sobre Jean Piaget, possivelmente na quarta-feira, e é possível que... eu vou decidir ainda se a gente vai para o experimento de Milgram ou se a gente já entra em Piaget. Eu vou dar uma olhada lá e a gente decide, tá bom? Eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer demais a presença da minha amiga querida Sophie. Je te remercie beaucoup. E voilà! Boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite. E até quinta-feira. Merci beaucoup. Au revoir. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, Cananda. Tchau, Eduardo. Tchau, Lucas. Boa noite, professora. Boa noite. Comment? Ça va, je t'ai pas trop dit. Ça allait? Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était compliqué pour toi? Non, c'était bien. Eu juntei. J'ai rajouté quelques petits trucs pour faciliter à eux. Et même parce que, et c'est bien pour moi parce que le plus tu expliques, ça devient plus clair. Tu as ajouté des choses et c'est très bien. Et ce que je vais faire maintenant. Attends.
Arrête sur le petit téléphone, peut-être. J'essaie d'interrompre. Ah oui, c'est ici. Pardon. Ah.